Opa, Wagner. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, maravilha. Ok. Boa noite, né? Como é que tá as coisas? Rapaz, meio chocado aí com essa história da Marília Mendonça, né? Que morreu É, agora, acabei de, horas atrás, acabei de né? receber a notícia, né? Felizmente. Muito triste, né? A menina muito jovem, no auge do sucesso, morrer dessa forma Sim, besta, deixou meio passado aqui. sim, sim. Tava tomando banho aí quando eu recebi a notícia aí, mexendo no celular, recebi a notícia aí. Marília Mendonça, né? Que morreu, infelizmente aí, né? Que ela esteja Pois é, num rapaz. lugar melhor aí, né? Pois então, eu não era lá muito fã dela, não, mas me choca, assim, porque é uma moça jovem, né? É. Talentosa, Eu sucesso, também não, eu enfim. também não escutava escuto muita música dela, não, mas conheço, assim, de ouvido, né? Conheço, assim, falando Uhum. dela. Ela é bem antiga aí, cantora aí bem antiga, né? Conheço ela, ficou famosa aí há uns anos aí, acho que 2019 por Não aí. é antiga não, ela tinha 26, cara. 26 anos. É, não, eu tô falando Muito, assim muito jovem. da carreira Sim, dela, quando sim. ela começou, né? Esperando aí a galera aí entrar aí pra nós começar aqui nossa entrevista, né? Nosso bate-papo aí incrível, vai ser uma noite incrível, né? Tirando essa morte aí da cantora, né? Infelizmente, Uhum. mas vai ser uma noite bem legal. Muito bom. Estou pronto, aí a hora que você quiser, começamos, tá? Ok, tô esperando a galera aí entrar aí pra nós já começarmos a nossa entrevista. Uhum. Olha, eu tô aqui com ele, esse livro aqui, ó. Livro muito maravilhoso. Olha, Wagner, Ah, que bom. esse livro aqui foi o meu primeiro livro de cangaço que eu comprei. Opa, olha só. Foi. Foi uma Então, maravilha, me ajudou muito nas minhas pesquisas e tem várias informações aí no livro que é bem legal mesmo. uhum. Para chegar nesse livro aí, eu consultei uns 100 livros, mais ou menos. Uhum. Tem muita coisa publicada sobre cangaço, né? Muita coisa, não muito sistematizada, mas tem um livro espetacular que é um livro só sobre livros sobre o cangaço. Aham. Depois, mais tarde, eu te passo, que é um bom livro para você ter. Se você gosta do assunto, enfim, ele te dá um caminho aí para você pesquisar. Sim, sim. Seis e meia, 6h33, é, abrindo aqui algumas páginas aqui. Bom, vamos começar, né? Eu Vamos vou começar em respeito falando até aqui, quem chegou na hora, né? é, a galera vai chegando aí, já entra logo aí, né? No Uhum. bate-papo. Então, se apresente aí pro pessoal aí que tá aí, Wagner. Tá bom. Bom, meu nome é Wagner Gutierrez Barreira, sou jornalista de formação, vivo aqui em São Paulo. Lampião e Maria Bonita foi meu primeiro livro, um livro de não ficção, e agora eu estou enveredando pelo romance, enfim, pela ficção. Uhum, interessante. Bom, galera, para quem não me conhece, né, sou João Vitor Duarte Mendes, sou pesquisador, historiador e apresentador do programa no YouTube chamado Cangaço Nosso Nordeste. Sou membro da IOV Brasil, a bandeira da IOV Brasil não está aqui atrás de mim, porque eu botei ali na outra parede. Mas, para quem não me conhece, né, tá sabendo aí, né, sou membro da IOV Brasil, para quem não sabe o que é a IOV Brasil, galera, a IOV Brasil é a maior comunidade de artes populares do mundo, né? Olha aí.
Aí, entrando aí a galera. Bom, galera, para quem tá entrando aí, ok? Já bota aí algumas perguntas aí pro Wagner, ok? Sobre cangaço aí, sobre o livro dele. E para quem não conhece, galera, o Wagner, ele é escritor deste livro aqui, que é o Lampião Maria Bonita, uma história de amor entre balas. E foi o meu primeiro livro que eu comprei sobre cangaço, né? E que contém várias informações aqui muito boas aqui sobre o tema cangaço, né? A temática cangaço aí da nossa cultura nordestina, né? E Wagner, como foi que começou a sua jornada aí como escritor? É, começou tarde, na verdade. Começou depois dos 50 anos, porque escrever é um troço que não dá dinheiro no Brasil, né? Você deve imaginar. Então, eu tive uma vida dentro do jornalismo, minha carreira inteira foi no jornalismo, fui executivo de várias empresas aí de comunicação. E ali, quando bateu os 50 anos, falei, cara, agora eu vou fazer o que eu quero fazer na vida, que é escrever. Entrei numa pós-graduação de formação de escritores, tinha um projeto de um livro de ficção, e no meio do caminho comecei a prestar serviço para a editora Planeta, escrevi uns livros pequenos como esse aqui, ó, um livro sobre Maquiavel. E Uhum, a partir daí a editora Planeta me convidou, falou, pô, você quer escrever um livro? Eu falei, claro que eu quero. E a gente discutiu ali alguns personagens que eu poderia fazer, e para mim, Lampião e Maria Bonita são personagens espetaculares da história do Brasil, não tem nada sim, parecido com eles, nem antes nem depois. E foi com eles que eu comecei essa minha nova carreira aí, depois dos 50 anos. uhum, E agora eu estou, já, enfim, parei o projeto que eu estava fazendo, que é esse meu livro de ficção. Passei 2 anos trabalhando em Lampião e Maria Bonita e agora, depois, retomei a ficção e publiquei o livro também, publiquei um livro de ficção também, depois a gente fala dele. sim, muito interessante. E a sua jornada aí como jornalista começou quando? Então, começou muito tempo atrás. Começou aos 17 anos, eu estava no segundo ano ainda da faculdade e já comecei a trabalhar numa empresa que fazia jornal, pequenos jornaizinhos para outras empresas. E aí, muito cedo, com 20 e tantos anos, eu já estava na Veja. E, então, dá para dizer que eu vivo de escrever há mais de 40 anos. Sim, Isso aí virou assim, o texto, o cuidado em escrever, editar as coisas que você escreve, isso faz parte da minha vida desde que eu virei um profissional. sim, muito interessante. E como foi que o senhor conheceu o tema cangaço, né? Então, o cangaço chegou na minha vida cedo, chegou na escola. Né? Quando Uhum, a gente estudava história contemporânea, Brasil do século XX, apareceu essa história que, para a gente aqui do Sul, soa muito estranho, né? A gente estava acostumado com um tipo de fora da lei aqui, que, por exemplo, o bandido mais famoso de São Paulo era um imigrante italiano chamado Meneghetti, que era famoso porque ele fugia escalando telhado. Não tinha nada parecido com o Lampião, que era um chefe militar. O cara tinha um grupo hierarquizado, tal, e enfim, e dominava um território muito grande do Brasil, e para mim isso, eu estou falando, primeiro conheci o cangaço no primeiro grau ainda, né, no fundamental, e depois com mais atenção no colégio. uhum, E me chamava muita atenção, eu falei assim, cara, esses caras eram muito poderosos, porque estavam combatendo o exército organizado do Brasil, não sei o que, e ganhavam todas, né? O Lampião perdeu, a grande batalha que o Lampião perdeu foi em Mossoró, não tinha força, ele perdeu para a população de Mossoró. E sim, quando ele foi derrotado em Angico, foi a única derrota dele para um corpo regular do foi, Exército. foi. E tem E até aí, gente, pode falar. diga, perdão. Não, não, diga aí. Não, e sobre a morte de Lampião em Angicos, né? Tem gente ainda que fala que Lampião não morreu em Angicos, né? E sim morreu em
acho que foi em Minas Gerais, né? Tem gente que diz aí que foi em Minas Gerais. Então, tem gente que diz que Elvis não morreu também. Nem por Sim. isso o cara está vivo, né? Tem muita história de Lampião e isso é uma coisa que eu usei no livro, ao contrário de outros biógrafos. Quando eu fiz todo o levantamento, toda a pesquisa, as entrevistas todas, tal, eu tinha um volume muito grande de material para trabalhar. E na hora de montar esse material, em forma de texto, eu falava, cara, mas essa história não bate com essa outra não bate com aquela. E aí me deu uma trava, né? Falei, pô, o que está acontecendo? Como é que eu posso escrever um livro que é biográfico se eu não tenho garantia, nenhuma história é 100% igual a outra? Você pega dois livros, ou um copiou do outro, que é muito comum na bibliografia do cangaço, ou são histórias muito diferentes, com os mesmos personagens. Aí eu me dei conta que a história não é só a história vivida de Maria Bonita, que nasceu perto de Paulo Afonso, ou de Lampião, que nasceu em Serra Talhada. Tal. É o que se falou desses dois personagens também. É a mitologia que se criou em torno de dois personagens únicos na história do Brasil. E a partir daí o livro começou a andar fácil, porque eu incorporei esse mito e esses valores que circulavam ao redor de Lampião e Maria Bonita como parte da história deles também. O Lampião tem uma peculiaridade que é sensacional. Ele é um dos raros seres humanos que teve minha biografia enquanto era vivo. Foi. O cara escreveu, contando ali, e inventando muita coisa também. Tem um escritor, um padre, inclusive, de Aham. Recife, que escreveu 4 volumes da biografia de Lampião. E num desses volumes ele cita a noite de núpcias de Lampião e Maria Bonita, com detalhes, no meio da catinha. Você fala, cara, eu leio aquilo, sabe? O fulano estava lá, ou baixou o Espírito Santo ali e contou a história para ele, porque não é possível, cara, no momento de intimidade de um casal, o cara pudesse saber de tanto detalhe, que Maria Bonita não contou para É. ninguém, Lampião tampouco contou para ninguém. Né? Mas acho que foi um pouco isso, João Vitor, O, de incorporar na vida real as histórias que se contaram sobre essa dupla. Para mim, eu acho que essa é a diferença do meu livro em relação aos outros. é. Na história aí do cangaço, né, na temática do cangaço, tem muitas mentiras mesmo, muitas mentiras e polêmicas que tem que ser resolvidas, né, que não foram ainda resolvidas, né. Uma grande mentira do cangaço, como eu falei aí, né, no comecinho aí, Lampião morrendo em Minas Gerais, né, e pelo amor de Deus, né, a cabeça de Lampião estava na escadaria de Piranhas, né, tem a foto de 1938, Sim. né, Uhum. de Piranhas, junto com os 10 cangaceiros, né, junto com Maria Bonita e os outros cangaceiros lá que estavam por lá, né, Enedina e Uhum. Luiz Pedro, né. Então, ó, eu tava com dúvidas sobre a morte do Luiz Pedro. Eu pensava que Luiz Pedro é, tinha morrido por conta que Maria tinha chamado ele. Mas um amigo meu aí, o Pedro Popov, né, em uma entrevista, ele me entrevistou, acho que Uhum. foi nesse ano ainda. Ele disse que Luiz Pedro não. é, Maria Bonita não chamou Luiz Pedro, porque também não tinha como, né? Chamar uma pessoa no meio daquele tiroteio imenso. E sim, Luiz Exatamente. Pedro, e sim, Luiz Pedro voltou, porque Luiz Pedro não era muito besta, né? Ele voltou para pagar as botijas de Lampião que tava por lá, né? As joias de Lampião. Aí assim que ele chegou lá, foi morto pelas volantes, né? Realmente é difícil cravar o que aconteceu ali. Imagina o seguinte: primeiro tem 3 metralhadoras. Aham, Começa ali, tem o barulho de 3 metralhadoras, mais os tiros de fuzil disparando. É sim. difícil, é difícil você ter uma memória, o cara falar, não, eu ouvi isso tal coisa aconteceu. Tal. O Frederico Pernambucano de Mello, por exemplo, no último livro dele, chamado Apagando o Lampião, ele diz Uhum. que não foi o Honorato que matou o Lampião, que foi um sujeito chamado Santo, É o Tenente Santo, né? que teria dito a ele antes de morrer.
Agora, o Melquiades da Cunha, que é um repórter, o cara que deu o furo mundial da morte de Lampião, conseguiu publicar a notícia no mesmo dia. Está falando de 1938. Hein? Fez uma Uhum. edição, o jornal que ele trabalhava se chamava A Noite, foi um jornal fundado pelo pai do Roberto Marinho e tal. Ele recebeu um telegrama do irmão dando pão de açúcar, dando conta da morte dos cangaceiros, e publicou no mesmo dia. Fez aquela famosa frase de jornalismo que raramente se usa, que é parem as máquinas. Então pararam as máquinas, rodaram uma edição com a morte de Lampião. Foi um furo mundial. O New York Times foi atrás, deu no dia seguinte e tal, mas quem deu o furo foi o Melquides. O Melquides entrevistou o Honorato no dia seguinte, 2 dias depois. E o cara disse que foi ele que deu o tiro em Lampião. Difícil saber, porque daquela volante lá, É, todos poderiam dizer que deram o tiro. É muito foi. complicado. Olha, tem um vídeo que quando eu comecei as minhas pesquisas no cangaço, né? Tem um vídeo que é chamado, o cara lá é Zé do Facão, né? E ele disse que matou Lampião, Volta Seca, e que ele tava lá em Angicos, né? Aí o Roberto Santos, né? O dono do programa Cangaço na Literatura, falou que aquilo ali era mentira, né? Aí, bom, ele falando também que matou Volta Seca, alguma coisa assim do tipo, e Volta Seca tava preso, eu acho que, pelo que eu me lembro, Volta Seca tava preso, que ele foi preso em Sim, sim. 1932, foi em 1931. O Volta Seca é uma dessas histórias do cangaço aí. Quando você fala de mentira, eu não chamaria de mentira. Eu acho que tem um. É assim, você participa de um fenômeno ali qualquer. A sua, a, su, a sua reação imediata, até como ser humano, é aumentar um pouquinho o seu papel na trama. O Volta Seca era um garoto Era quando foi preso. 11 anos, E aí 12 tem anos uma que história que entrou no o cangaço, né? cara. É. E aí tem uma história que ele entrou em Jeremoabo como o cara que lavava os cavalos dos cangaceiros. E quando ele chegou em Salvador, ele era o lugar-tenente de Lampião. São 2.000 Ah, pessoas esperando o cara descer do trem. Você vai dizer, fala, não, lavar os cavalos lá. Eu falo, não, o Lampião me pedia conselho, óbvio. Então tem muito disso. Muitos personagens exageram o próprio papel, até porque, enfim, você não tem mais testemunha, né? Começa daí, você não tem testemunha que te questione. Você está ali buscando ter alguma relevância na história. Acho que é do ser humano isso, enfim. E naquele contexto, isso era uma coisa meio comum. Todo mundo queria ser mais valente do que de fato era. sim. É, e Volta Seca entrou pro cangaço com 11, 12 anos por aí, 12 criança, anos, né? 12 Já, anos. é, Sim, 12 anos, criança já, né? sim. E fez coisas aí como matar gente aí em queimadas, né? Ataque de lampião a queimadas, furar e lamber o punhal, né? Com sangue e etc. E para você, Wagner, o que é cangaço? O cangaço, primeiro, para mim, para quem estuda, primeiro é um fenômeno brasileiro. Né? É uma coisa que só tem aqui. É um corpo militar nômade, uniformizado e com uma liderança definida e com hierarquia. O cangaço tem o seu lado fora da lei, mas muitos grupos de cangaço eram grupos formados para vingar. Era o grupo político que perdeu uma disputa, se formava e resolvia a questão não da maneira, não pela política, mas pela força das armas. O Lampião é o cara que transforma o cangaço no modo de vida. Tanto que, de 1922, quando ele formalmente entra no cangaço, até a morte dele em 38, é o que ele faz a vida. Ele não é como o senhor Pereira, por exemplo, que é um sujeito que foi o primeiro chefe do Lampião ali no cangaço, o primeiro e único. Né? Uhum. Um sujeito que vai lá, tem uma vendetta para resolver, tem uma vingança que ele precisa fazer. Quando essa história se resolve, quando a coisa complica para o lado dele, ele vai embora e volta a ser fazendeiro. No caso do Lampião, não. O cangaço para o Lampião era um modo de vida. O que eu acho legal é que assim, não tem em outro lugar, só tem no Brasil. E é um troço que
Eu digo aí nas conversas que eu tenho, nas palestras que eu participei, que o cangaço é um troço que tem hora e tem lugar. O lugar é o sertão nordestino e a hora é o começo do século XX até a morte de Lampião. O Corisco morre 2 anos depois, mas aí já é uma sombra, o cangaço já é uma sombra do que era. O Corisco morre em fuga. O Corisco morre tentando se mandar do Nordeste, né? É, tá tentando fugir, Essa né? história do hora e lugar, para mim, tem um momento crucial nisso, que é quando Lampião faz uma emboscada em Serra Grande que ele destrói toda a força policial de E Pernambuco. Ele tinha destrói. 300 policiais, né? Exatamente. E Era o uma quê? coisa, uma 80 proporção de cangaceiros, 3-1, exatamente. né? Só que o Lampião, Lampião antes do ataque, botou a história onde ele queria que acontecesse. Ele montou sim. o cenário. E aí ele tinha uma vantagem estratégica extraordinária. Mas o legal é que quando Uhum. acaba essa batalha, ele manda uma carta para o governador de Pernambuco. E ele sugere o seguinte, fala, olha, eu fico cuidando aqui do Estado até Rio Branco, que é hoje a cidade de Arco Verde, que é até onde chegava o trem. Ele fala, daqui para cá é meu. E você que fique com a pancada do mar. Ou seja, ele divide o Estado. E a parte que ele quer do Estado não é a parte rica. Ele quer o sertão. Ele quer ficar com a Caatinga, que é onde ele Sim, dominava mesmo, onde ele era o rei. sim, esse combate aí da Serra Grande, né? Que foi um dos maiores combates aí de Lampião, né? E 80 cangaceiros versus 300 cangaceiros, né? Era o quê? 90%, eu acho, sei lá, 1% de Lampião ganhar, né? Assim, Não discordo, porque é o que eu te falei. O Lampião escolheu o tabuleiro. E sim. escolheu, olha, a gente vai jogar desse jeito, do meu jeito. Quando os caras, quando os caras chegam, os caras estão embaixo da serra. Quando eles começam a subir, Lampião espalhou, por exemplo, Lampião definiu os lugares dos cangaceiros com quantidade certa de bala que cada um ia ter. E ele Ele fez tinha o essa Lampião visão antes, estratégica. E ele massacrou sim. os caras, massacrou. Foi um arraso. E Tem ele histórias antes, de gente fugindo, que apareceu 100 quilômetros depois, em farrapo. uhum. Os caras chegando malucos, correndo pelo meio da caatinga. Perdão, te E ele interrompi, diga aí. antes ele fez as trincheiras, né? Antes de Sim. fazer a batalha, ele já queria levar os policiais para lá. E que ele já tinha as trincheiras para os cangaceiros se proteger, né? Depois pegaram e Uhum. meteram bala lá nos caras, né? Sim, sim. E o senhor pretende fazer mais livros sobre o cangaço? Olha, eu estou agora com um projeto pessoal que começou agora, que é esse livro aqui, é o primeiro, está invertido aí, se chama Demerara. É um livro que Uhum. trata da imigração, da adaptação dos imigrantes no Brasil no começo do século e da chegada da gripe espanhola aqui. Eu comecei a escrever o livro em 2016, parei para escrever Lampião. Quando eu retornei o livro, veio a pandemia da Covid. Então, boa parte do livro sobre uma pandemia eu escrevi, eu também vivendo uma pandemia, 100 anos depois. E eu acho que tem um acerto de contas com a história para se contar, que para mim no Brasil vai dos anos 20 aos anos 30. Eu estou escrevendo um livro agora, esse livro trata de 1918, estou escrevendo um livro agora que começa em 1924, com a Revolução aqui de São Paulo e com a Coluna Prestes. E o último eu vou fazer, mas são 3 livros. O último livro é sobre a ditadura, o Estado Novo do Vargas e os comunistas e os integralistas. Eu acho que é uma divisão que tem muito a ver com o que a gente vive hoje ainda, por incrível que pareça. Então, a partir daí, quando eu acabar esse projeto, aí eu vou pensando no que fazer. Talvez eu retorne ao Sim. Nordeste. De qualquer maneira, a coluna Prestes faz parte de um grande episódio na vida de Lampião. O, 1926, né? exatamente, o Lampião consegue armar, distribuir uniforme e levou um dinheiro ainda. E mais do que isso, teve o prestígio no Nordeste de ter um encontro com o Padre Cícero. Hum. É um E que negócio ele que ainda se era devoto, né? A parte de Cícero.
sim, a família dele, né? Não era nem ele. O pai dele já era devoto, já frequentava Juazeiro. E aí Lampião se legitima com essa história. Tanto que ele sai de lá com cargo de capitão, né? Que ele usou pelo resto da vida. Ele é capitão Virgulino. É, e tudo isso para combater a coluna Prestes, no que se chamava na época de batalhões patrióticos. Não teve nenhum confronto. Lampião nunca enfrentou o Prestes, nunca. Não. Teve algumas escaramuças, a vanguarda atacando a retaguarda de um de outro, tal, mas combate mesmo, conflito nunca rolou. Mas essa passagem da coluna pelo Nordeste deu uma cacifada no Lampião e foi extraordinário. Ele soube tirar proveito dessa demanda aí, desse pedido para ele. Né? E Floro Hum, hum, Bartolomeu era o deputado que hum. fez o lance todo aí. E sobre isso aí, né, Lampião em Juazeiro, né, eu pesquiso muito aqui sobre a passagem de Lampião onde eu moro, que é Lavras da Mangabeira, né, que o ano que ele passou por aqui foi quando ele ia fazer, foi fazendo a sua marcha até Mossoró, em 1927, né. Eu tinha Uhum, dúvida qual era o ano, assim, aí eu fui pesquisando um pouco, né, estive na fazenda da Fideralina Augusto Lima, né, um dia desses, e me encontrei lá com o bisneto dela, né? Me falou um pouco das histórias lá sobre o Lampião ter invadido aqui, talvez da Mangabeira, e quem impediu ele, né? E algumas pessoas dizem que foi Fidelina Augusto Lima que impediu o Lampião de invadir aqui Lavras da Mangabeira. Mas não foi. Ela já, em 1919, ela morreu, né? E para 1927, né? E quem impediu de Lampião invadir aqui foi o neto dela, o Raimundo Augusto Lima, né? uhum. E tem várias histórias aí que eu quero desvendar ainda sobre essa passagem de Lampião aqui em Lavras, né? Teve o Seminário Cariri Cangaço aqui também em Lavras. Que E, legal. e saiu um Manuel Severo, cangaceiro daqui grande de Lavras. querido. Sim, e saiu um cangaceiro daqui de Lavras, né? Que eu pensava que nunca tivesse existido um cangaceiro daqui de Lavras da Mangabeira. Foi o cangaceiro chamado Bronzeado, né? O Manuel Ferreira. Uhum. E Então, bom, uma coisa que me chamou, aproveitando o gancho aí que você levantou, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisa em loco, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a quantidade de historiador local sobre o cangaço. É um troço, cara, que, assim, você tem Lampião em Catumbi, Lampião em Paulo Afonso, Lampião e... Cara, por onde Lampião passou, alguém, décadas depois, se interessou em levantar o que aconteceu e acabou fazendo um livro. Os livros são muito sim, irregulares, quer dizer, tem bons livros, livros não tão bons, tal, mas é espetacular esse interesse genuíno de pesquisa sobre o cangaço que tem no Nordeste. Me chama outra coisa, né? Ainda aqui no Sul e no Sudeste, se, o Lampião teve uma importância no seu tempo gigantesca. E não foi só brasileira, foi mundial. O New York Times o chamou de o maior bandido do hemisfério. New York Times. Saiu matéria sobre o Lampião na imprensa mundial, quando ele morreu. Eu fiz uma comparação com os caras do Faroeste, né? Billy the Kid, Billy esses, the Kid esses aí, caras né? todos, né? Esses caras ficaram super famosos, tem filmes sobre os caras, tá? O White Earp. Esses caras mataram 10 fulanos, 20 fulanos, se envolveram em 5 ou 6 episódios. Um O casal aí muito Lampião é um famoso cara aí, que. casal muito famoso É, aí de bandidos, né? Bonnie e Clyde, né? sim, que são meio da época de Lampião. Cara, Sim. nada se compara. Nada se compara. Em lugar nenhum do mundo. Por isso que eu digo que o cangaço é um fenômeno ultra brasileiro e, no caso de Lampião e Maria Bonita, mais ainda. Porque imagina o seguinte, você tem o Bonnie and Clyde, são dois, é um casal. Lampião e Maria Bonita é um casal que lidera um grande bando, cara. Bando, E né? você tem essa participação feminina que a Maria Bonita traz para o cangaço e tal.
Não tem paralelo, não tem paralelo. Então, isso foi uma coisa impressionante que me chamou a atenção, essa pesquisa local. E um ato paralelo a essa pesquisa local, a existência de museus do cangaço. Vai em cidades pequenas do Nordeste e tal, tem a prefeitura, a igreja e o Museu do Cangaço. Isso eu acho muito legal. Não sei se o Lampião teve tantos óculos na vida como esses museus todos fazem crer, porque todo museu tem o Sim. óculos do Lampião. É, Ele deve ter tido uns 200 óculos ao longo da vida, mas essa história é muito legal, essa preservação da cultura, esse interesse genuíno sim, pelo cangaço. E, enfim, a vestimenta, os grupos de estudo, você citou o Cariri Cangaço. Mas esses caras estão aí há anos trabalhando sim. firme, cara. E não só eles, né? Tem muito mais gente trabalhando e fazendo isso. Isso é um motivo de orgulho assim, para a região e para esses pesquisadores. Você estava perguntando se tinha algum outro projeto, né? Depois de Lampião. O personagem que mais me chama a atenção no cangaço, depois de Lampião, não é um cangaceiro, quase virou cangaceiro, mas é o Zé Rufino. Eu acho que esse cara merece Olha, um grande livro. Merece um grande um livro, porque grande Zé foi Rufino aí, convidado para entrar no cangaço por Lampião 3 hum, vezes e se recusou. O Fausto do Goethe, o diabo tenta entrar na casa do Dr. Fausto e, para entrar, ele diz que tem que ser convidado 3 vezes. Não adianta. Não, o diabo entra lá, mas não pode fazer nada. Ele tem que ser convidado 3 vezes. O Zé Rufino foi convidado 3 vezes pelo Lampião para entrar para o cangaço e recusou, que tem que ser muito valente para recusar, né? é, O convite de Lampião. E no fim combateu o Lampião, e era o cara, junto com os nazarenos, era o cara que o Lampião mais temia. E era o grande hum, degolador, né? O cara que no fim do cangaço era o cara é que degolava. maior matador de cangaceiros, né? O famoso Sim, Zé Rufino. Tem uma entrevista aí dele no meu canal aí, o programa Cangaço Nosso Nordeste, né? Que tem uma entrevista aí com um repórter aí, não tô lembrado o nome agora. Mas Zé Rufino, ele era, nossa, o maior policial aí, o maior matador aí de cangaceiros, né? E era o cara mais sabe, valente aí, como falou, você, recusou fa- 3 vezes aí, Lampião, né? você falou de entrevista com o Zé Rufino, tem uma entrevista espetacular com o Zé Rufino, feita pelo Glauber Rocha, cara. Antes de virar cineasta, ele pegou um Fusca, botou uns caras no carro e foi para o interior ali, foi para Jeremoabo entrevistar. Né? A viagem em si é uma aventura, né? Nos anos 60, e entrevistou o Zé Rufino. Tá? Tem uma história linda, publicou no jornal à tarde, em Salvador, essa entrevista. É uma Uhum. entrevista histórica. Falar em Zé Rufino aí, né? Quando nós entramos em falar sobre Zé Rufino, nós já lembra Curisco e Dadá, né? Sobre a história Uhum. de Curisco e Dadá. E foi Zé Rufino aí que comandou aí a volante para pegar Curisco e Dadá antes deles ir fugir, né? Pra, acho que era Minas Gerais ou era Goiás, pelo que Sim, me lembro. E esse jornal estavam indo aqui, para o sul. olha, esse jornal aqui foi feito pela neta de Curisco e Dadá, a Indaiá, né? Olha, É uma entrevista uhum. aí, tive o prazer de entrevistar ela aí, né? Falou muita coisa sobre a avó dela, muita história interessante mesmo sobre Dadá após cangaço, né? A Dadá tem uma história trágica, né? Ela foi sequestrada pelo Corisco com 13 anos, foi estuprada e ficou ao lado do Corisco até a morte dele. E perdeu uma perna, E inclusive, amou nesse por isso. tiroteio, né? Eu não sei Uhum, se amou, né? Ou se respeitou muito o companheiro é, e tal, mas teve, o uhum, que se sabe é que ela ficou ao lado dele, até a morte dele, e quase morreu junto. E ela tem uma importância no bando de Lampião, porque toda a estética do cangaço, você mostrou o Bornal, né? Todo trabalhado. Os cangaceiros eram sujeitos asseados, eles gostavam de estar uniformizados, mas o desenho com esse couro branco, tal, nos chapéus, eh, o trabalho das moedas nos rifles, tal, isso tudo é um trabalho de Dadá, cara. Ela que inventou essa história. Ela era uma tremenda costureira, assim como o Lampião também costurava, né? Costurava couro. sim. Mas Dadá era uma tremenda costureira, sabia bordar, e foi ensinando as outras garotas do grupo e tal, E e os criaram a primeiros estética do bornais, cangaço. é,
E os primeiros jornais aí do cangaço foi feito por Dadá, né? No caso da sim, Catarina. sim, é isso mesmo. E, sim, muito E uma interessante mulher a história aí. muito valente também, muito. Dadá era valente Tem uma, demais. sim, tem uma cena que ela expulsa, o fulano vai entrevistar, ela bota o cara pra correr, vai, sai daqui que eu não vou Sim, falar nada. pelo que eu me lembro, esse cara que foi entrevistado a Dadá, eu acho que ali era. Não tô lembrado não, mas eu conheço essa pessoa, eu já ouvi falar dela. Mas tem um cara aí que entrevistou Dadá, que morou, assim, praticamente com Dadá, viveu alguns meses aí com Dadá, que é o Antônio Amorim, né? E tem vários livros aí É, sobre que é Dadá, e por isso. a Mauri, a Dadá morou com o Antônio Mauri é um dentista. Ele é de São Paulo, ele nasceu num bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, chamado Jardim São Paulo, que é o mesmo bairro do Ayrton Senna. Hum, E o Amaury foi a primeira pessoa que eu entrevistei no livro, que é o grande biógrafo do cangaço, e a história dele é espetacular, porque ele é um sujeito que tinha nada a ver, um dentista, e se encantou com o cangaço. E aí ele guardava o dinheiro lá das consultas, tá, do trabalho dele, pegava a mulher, um gravadorzinho e ia para o Nordeste. E ele entrevistou quem sobreviveu, cara. Todo mundo passou pelo microfone do Amaury. Ele tem uma riqueza. Quando eu estive na casa dele, o filho me mostrou, é um armário com fita cassete, um negócio monumental. Tinha que ir para algum museu, sabe, em algum momento. Deve ter sido uma E ele honra, viu, fez, ter conhecido o doutor Antônio Amorim, né? e Nossa, ele fez Antônio Amorim. grandes volume de Sim, obra dele é um negócio gigantesco. Ele é o pai de todos os outros biólogos, porque sem o Antônio Mauri, cara, entrevistou gente que, pô, na década de 60, os caras já estavam velhinhos, começando a ficar velhos, mas uhum, lúcidos ainda. Então ele entrevistou todo mundo mesmo, assim, um negócio metódico. Ele não tinha o que faltou ao Amaury. Ele não era historiador, ele não era jornalista, então, em alguns livros dele, vale uma crítica ali do que está colocado, se não está bem apurado, ele poderia ter confrontado esses dados e tal. Mas, independente disso, é detalhe perto da grandeza da obra dele em relação ao cangaço. uhum. Detalhe mesmo. E ele é o considerado maior pesquisador aí sobre Sim. cangaço, né? Sim, Porque ele tem infelizmente nos informações deixou há pouco tempo, É, né? foi, acho que foi em fevereiro desse ano ainda. Uhum. Foi em fevereiro desse ano. E, Wagner, diz aí pra nós, qual a história aí do cangaço, né? O senhor acha mais interessante? Olha, eu gosto muito dessa história da chegada das mulheres. Né? Eu acho que a relação amorosa do Lampião e da Maria Bonita é um troço que é Romeu e Julieta, né? Os caras se Uhum, encontraram, se apaixonaram e mudou a história do cangaço. Simples assim. O senhor Pereira dizia que a maior desgraça do cangaceiro era a mulher. E o Lampião foi lá e bancou Maria Bonita e mudou o jeito do cangaço. Cara. Mudou. Ele criou subgrupos, eles ficaram mais tempo, eles deixaram de ser tão nômades, ficavam mais tempo nas bases. O caso da Catarina foi um negócio que eles exploraram por muitos anos ali, com idas e vindas e tal. Tudo, até aumentar o número de banhos cangaceiros. é, Basicamente, assim, essa história de você tinha uma atividade que era masculina, não que as mulheres combatessem, mas a chegada das mulheres mudou a maneira como o cangaço agia. Para mim, essa é a grande história, é a grande história do cangaço. E tem as histórias das mentiras, né? Por exemplo, tem um grande pesquisador do cangaço americano chamado Billy James Chandler. No livro que ele escreveu sobre o Lampião, ele conta a história de um grupo de escoteiros venezuelanos que foram pegos pelo bando. E aí, com base num jornal, o mesmo jornal à noite. E aí esse fulano, o Chandler conta que eles ficaram amarrados, pelados, a Maria Bonita passou, tirou onda dos caras, não sei o quê, paraná.
Eles passaram um perrengue, tem um monte de história contando. E o A Noite fez várias matérias Eu acho que com eu esses já ouvi caras. falar sobre essa história. Acho que eu já Bom, li sobre essa história. tempos depois, um pesquisador contemporâneo resolveu ligar para a Associação dos Escoteiros da Venezuela. Ele falou, olha, tem um fulano com esse nome aí, que saiu caminhando da Venezuela e chegou ao Brasil. Ele falou, não, tem um caso parecido de uns caras que foram para Washington, mas que foram para o Brasil nenhum. Ou seja, o jornal inventou uma cascata. Um Uhum. pesquisador sério, um brasilianista, publicou a minha história. Então, isso para mim é um negócio sensacional, porque hoje se fala muito em criação de narrativas, isso é uma narrativa. Isso é uma tremenda narrativa criada. E que Uhum. acabou adotada pela academia, porque não teve uma checagem. A checagem é recente. É. E o senhor já conheceu algum lugar histórico aí do cangaço que fez parte da história do cangaço? Olha, nas pesquisas para o livro, eu cheguei em Recife, em 2017, aluguei um carro e rodei 3.000 quilômetros. Fui Uhum. para comecei por Serra Talhada, onde eu nasci no Pinhão, então visitei a casa, foi reconstruída a casa da avó dele, a casa dele está destruída, está em ruína, a casa do primeiro inimigo dele. Depois fui conhecer Nazaré, tive ajuda lá do Anildo Omar, que é um grande agitador cultural lá de Serra Talhada. Conheci Nazaré, cruzei o São Francisco, fui para Paulo Afonso, onde nasceu Maria Bonita, na Malhada do Caiçara, visitei a casa onde ela nasceu e viveu. Fui para Piranhas, fui para a Gruta do Angico, fui para uma cidadezinha onde viviam os personagens importantes aí desse fim de vida aí da vida Poço do Redondo? Lampião, Porto Redondo. Poço Redondo? Sim. A E capital dos fui cangaceiros. para sim, fui para Água Branca, onde Lampião I, um grande ataque de Primeiro Lampião, assalto na casa dele, né? do Solar da Baronesa, 1922. né? Então, olha, deu para rodar bastante. Cheguei em Aracaju, fui conversar com a neta dele, com a Vera Ferreira. Então, deu para rodar bastante, menino. Andei muito ali atrás dos cangaceiros. E uma coisa que me chamou a atenção foi isso, né? Cada cidadezinha tinha um museu do cangaço. E eu chegava na cidade, ali, perto do fim do dia, tal, e procurava os senhores conversando na praça, tal, na porta de casa. E me apresentava, falava, alguém tem uma história aí sobre o Lampião? Teve uma cidade que não tivesse alguém para contar uma história. Todo mundo, o avô tinha Sim. passado com uma história, o pai, o tio-avô, todo mundo tinha algo para contar de Lampião. Isso é uma coisa muito legal também. Sim. É muito, muito interessante, né, a história. Quando eu comecei a pesquisar sobre o cangaço, foi em fevereiro de 2020, né? Eu assisti um filme, de novo, né, um filme da Globo, né, o Lampião e Maria Bonita, A mas série. eu já conhecia, né, o cangaço antes de 2020. Conheci o cangaço em 2016, ou foi em 2015, com o filme Meu Nome é Lampião, né? Eu tava junto com meu primo, ele me chamou para assistir, aí eu comecei a assistir lá e depois, eu era pequeno, 8 anos, eu acho que eu tinha 8, era 9 anos. Começamos a brincar de cangaceiro e volante, né? Tinham duas arminhas e começamos lá a brincar. Não, mas era uma disputa grande para quem era o lampião. Era uma disputa grande. João Vitor, você falou do cinema e dessa série de Maria Bonita da Globo, né? Tem uma relação do cangaço com o cinema brasileiro que é espetacular como tema de filme. O primeiro filme brasileiro que ganhou um prêmio no exterior se chama justamente O Cangaceiro. É um filme que foi rodado na Vera Cruz, em São Paulo. O Adoniran Barbosa tem um papel nesse Adoniran filme. Barbosa. Adoniran Barbosa que Nossa, cantava a saudosa Maloca, né? Adoniran Barbosa. Eu não sabia, não. Pois é. Cangaceiro foi o primeiro filme brasileiro premiado no exterior. Ganhou menção rosa de trilha sonora por Mulher Rendeira.
e ganhou o prêmio de melhor filme de aventura. E depois, ao longo da história do cinema brasileiro, por exemplo, Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, está tratando com Cangaceiro. No pior momento do cinema brasileiro, quando não tinha como produzir, no auge da ditadura militar, tinha uma coisa que se produzia aqui em São Paulo, na Rua do Triunfo, chamado Pão no Chanchada. Você já ouviu falar. Eram uns filmes ali com apelo erótico, sem pornografia, porque não podia, a ditadura não permitia, né? Tinha umas Aham. mulheres lá de biquíni, meio peladas, tal. E tem um filme chamado A Ilha das Cangaceiras Virgens. Aí, quando o cinema retoma, quando tem a retomada do cinema brasileiro, nos anos 90 e 2000, você tem Baile Perfumado, tem vários filmes que retomam Entre Irmãs, que é um filme mais recente e tal. E o mais recente de todos é Bacurau. O que é É, Bacurau? Bacurau é quase uma apologia ao cangaço. Então, a eu ainda história falta do eu assistir cinema ainda esse filme. brasileiro, a história do cinema brasileiro está intimamente colada com a história do cangaço. E não é só no cinema, o cangaço é um troço que. Do que a gente está falando? De foras da lei, que viveu na periferia capitalista brasileira, no interior do Brasil, sertão, na Caatinga. Então, você pega a literatura, Graciliano Ramos tratou do cangaço, Raquel de Queiroz tratou do cangaço, tem vários autores que falam disso. Vai para as artes plásticas, vários pintores brasileiros, Caribé pintou, muita gente, né? O Portinari tem uma série inteira chamada Cangaceiros. Então, o cangaço, cara, o cangaço está na literatura, está no cinema, está nas artes plásticas. A Raquel de Queiroz tem uma peça. Então, é um troço que está dentro da nossa cultura. Está dentro da nossa cultura e é um fenômeno como fenômeno político e histórico, é um troço pequeno até, né, dentro da história do Brasil. E muito localizado, aquilo que eu falei, tem hora e lugar. Sim. E é isso. E quais foram as fontes de pesquisa aí do senhor para fazer o livro Lampião Maria Bonita, uma história de amor entre balas? Então, rapaz, eu li pelo menos 100 livros, muitas teses, né? Tem muita tese de mestrado e tem muito trabalho acadêmico sobre Lampião. Tem um autor aqui da USP, chamado João Bernardo Pericaz, que ele foi estudar o cangaço e a relação do cangaço com a política, com a esquerda. O cangaço apareceu no Comitê Internacional, na Internacional Comunista de Moscou, como grupo pré-revolucionário. Então, você tem uma dimensão do cangaço, que era um troço assim, é um fenômeno regional, não sei o que, né? Mas era um troço que estava sendo discutido como uma alternativa de tomada de poder no Brasil. Né? Então, foram esses 100 livros, entrevistei muita gente, te falei, a Vera Ferreira, entrevistei o Frederico Pernambucano em Recife, entrevistei bastante gente. O Amauri aqui em São Paulo, o Moacir Assunção, que tem um livro sobre os inimigos do Lampião. E com base nesse caldo aí, eu comecei a botar esse livro para andar. Né? Tem com a Adriana Negreiros, que tem um livro muito importante sobre Maria Bonita, né? O primeiro livro com uma pegada feminista, analisando as mulheres do É, cangaço. eu tenho esse livro, Uhum. é o Maria Bonita, Sexo e Isso, Violência e Mulheres no isso, Cangaço. exatamente. Livro também muito bom também. E agora vamos para uma polêmica, né? Que é considerada também uma polêmica do cangaço. Para você, Lampião era herói ou bandido? Então, essa pergunta aí, vamos dizer que é aquela pergunta que todo mundo faz e vale US$ 1 milhão, né? Porque Sim. não sei se eu tenho uma resposta. Mas eu separei um troço que eu inclusive cito no livro. E a minha pergunta é por que a gente não pergunta se Lampião é herói e bandido, no lugar de ou bandido? Né? O Rubem Braga escreveu em 1935, ou seja, o Lampião ainda estava vivo, Maria Bonita estava vivo. Ele escreveu um trechinho que se me permite, eu vou ler aqui, que eu acho que resume bem essa falsa polêmica.
Lampião é o herói popular no Nordeste. Não creio que o povo ame só porque ele é mau e bravo. O povo não ama à toa. O que ele fez corresponde a algum instinto do povo, a algum pensamento certo atrás dos óculos de Lampião. Suas alpercatas rudes pisam algum terreno sagrado. Eu acho que isso ajuda a explicar Lampião. Que é um sujeito. Se o cara fosse um bandido, ele não ia estar na literatura, não ia estar no cinema, não ia estar na crônica do Rubem Braga, não ia estar na pintura do Portinari. Então, acho que tem essa história do fora da lei, que afronta o Estado, isso é, enfim, na Inglaterra eles chamam isso de Robin Hood. Alguém pergunta lá, mas Robin Hood era herói ou bandido? O que você responde? Hum, Né? pois é. Não estou dizendo que Lampião é o Robin Hood. Lampião foi muito cruel, matou muita gente, tem muito Hum, processo. Você pega do ponto de vista legal, Lampião é um bandido. Agora, ele fica na cultura popular, cara, e isso muda um pouco o patamar da maneira como a gente deve sim, compreender. sim. Esse Tem é muita gente preconceito. que diz sobre Lampião da tirar do rico, dar para os pobres, né? Que aconteceu mesmo isso com alguns cangaceiros, né? Que fazia isso. Por exemplo, o Jesuíno É, Brilhante aí, né? sim, Tirava dos mas não ricos, com Lampião, não com Lampião. pobres, né? É. Lampião fazia do cangaço um modo de vida. E Uhum, Lampião tinha muito amigo coronel, muito amigo, trabalhou para mim. E foi parceiro de muitos sim. coronéis, inclusive do Vários coiteiros, né? interventor de Sergipe, e vários coiteiros, fazendeiros poderosos tal. Mas ele tinha uma pegada popular, ele era um sujeito que veio do povo, ele entendia o povo nordestino. E eu acho que daí vem esse respeito e essa fama. Mas não que ele fosse um cara que dava dinheiro para os pobres, não, mas ele respeitava o pobre, por exemplo, ele proibia. Teve vários casos de estupro no cangaço, o livro da Adriana trata muito disso, tal, mas Hum, o Lampião tentava segurar essa onda nos hum. cangaceiros, com E as também essa pessoas que o polêmica. respeitavam, né? Hum. E Com as também tem pessoas que essa o polêmica, respeitavam. né? De Lampião estrupar, né? Assim, e até o próprio Antônio Amauri disse que Lampião nunca estrupou, né? O Amorim me disse isso. Agora, os fatos não mostram isso. Né? Tem um episódio em Canindé ali que o Lampião, o Zé Baiano está tacando ferro em brasa no rosto das meninas, não sei o que. O Lampião está do lado. Maria Bonita também, a propósito. Então, é difícil saber. Eu acho que, assim, pelo modo de vida tal, é meio inevitável que isso tenha rolado. O que diz a literatura, especialmente o Amauri, é que ele proibia. Ele vetava isso no bando dele. Sim, e principalmente estrupos em mulheres de coiteiro, filhas de coiteiros, Sim, né? Pelo caso do cangaceiro Sabiá aí, né? Estrupou a filha sim. de um coiteiro que depois ele foi morto, né? Pois é, Acho que foi mas malhada era um traiçada. aliado, mas era um aliado de Lampião, né? Não era um Hum, inimigo. Tem e isso foi também. morto. Sim. Mas o que eu estou dizendo é que assim, ele respeitava as mulheres dos amigos. Uhum, Não tem muita garantia que ele respeitasse as mulheres dos inimigos. sim, sim. Falta Bom, literatura. bom, já é 7h23, né? E estamos chegando aqui no final aqui da nossa entrevista. E bom, vou tirar esse tempão aqui para o senhor dar aí o tchau aí para a galera aí, falar mais sobre aí o senhor, né? Então, bom, primeiro eu queria te agradecer, acho que foi uma ótima conversa aí para Sim, sim. introduzir um pouco o livro e tal. O livro segue vendendo bem, a gente está chegando nos 10 mil exemplares do livro, que para o Brasil é um fenômeno. É raro um livro que chegue a esse patamar, e o mérito não é meu, o mérito é dos personagens, o mérito é de Lampião e Maria Bonita, que são pessoas que continuam vivas na cultura brasileira. Acho que falta ainda um grande mergulho biográfico no, nesse casal. Meu livro é um ensaio disso. Enfim. Talvez se eu tiver saúde no futuro, eu volte a mergulhar nesses dois
e aí buscar Se toda a Deus quiser. documentação. Isso não é um trabalho de 2 anos, isso é um trabalho de uma vida. Tem Uhum, muito ainda de se pesquisar e de se descobrir sobre Lampião, Maria Bonita e o cangaço. sim, Por enquanto eu tô virado aqui para o lado de ficcionista, para o lado de tentando me firmar aí como escritor. Esse meu livro, eu acabei de voltar agora de uma viagem para a Espanha, o livro foi lançado lá, o Demerara, com muito sucesso, assim, com muito interesse, porque muito espanhol veio para cá, né? Especialmente os galegos, onde o livro foi lançado. Tem muita imigração de lá para cá e se conhece pouco uma visão do outro lado do Atlântico. Né? Em geral, eles falam do imigrante que volta, não do imigrante que fica. E uhum, é isso. Eu espero que a gente tenha a chance de voltar a conversar, enfim, falar de outros sim, temas além do cangaço. sim. Bom, principalmente aqui eu quero agradecer muito ao senhor Wagner por ter aceitado esse convite imenso aqui, né? Uma noite maravilhosa como essa aqui, sobre um bate-papo incrível, né? Uma entrevista sobre Lampião e Maria Bonita, né? Quero agradecer aqui ao senhor por ter aceitado esse convite. Quando o senhor aceitou o convite, fiquei bem feliz, fiquei muito feliz mesmo, porque em 2020, comecinho das minhas pesquisas, eu estava lendo um livro, né, sobre o senhor, e Que hoje eu bom. estou aqui conversando com o senhor, né, tendo a honra, né, conversar aqui com o senhor. Então, muito obrigado por ter aceitado esse Né? convite, muito obrigado mesmo. É uma honra estar aqui conversando com o senhor, ok? A Bom, honra é galera, minha, muito prazer. prazer é todo meu, Wagner. E galera, Muito bom. olha, bom, a entrevista vai estar completa lá no programa no YouTube, o Cangaço do Nosso Nordeste. Se vocês já não acessaram o programa no YouTube Cangaço do Nosso Nordeste, acessa, ok? Talvez próxima semana, porque esse mês, galera, eu vou estar um pouco distante, ok? Do canal, por causa de provas, estudos e ter que estudar aí para próximo mês já é, né, as provas aí da escola. Vai ter que estudar, né? Mas não vai deixar de ter os vídeos no canal, ok? Eu vou estar botando entrevistas aí, documentários aí sobre o canal. E se você não assistiu, né, o vídeo lá sobre a passagem de Lampião aqui em Lavras da Mangabeira, assista porque tá um vídeo muito bom e eu quero, próximo vídeo eu quero postar sobre o cangaceiro bronzeado, né? E bom, é isso. Isso aí. Quero Tá agradecer bom, muito aqui valeu. ao senhor, viu? Valeu, Eu que até. agradeço. Olha, vai Valeu, ter, gente. Se Deus quiser, vai ter mais um bate-papo, né, aqui com nós de novo, né? Tamo junto. Valeu, obrigadão. Tchau, galera. Valeu. Valeu, galera. Esse é o Cangaço no Nosso Nordeste. Até a próxima. Travando aqui para terminar a live.